E eu vou começar falando algumas coisas para vocês, perguntando algumas coisas para vocês, que foi o que Deus foi perguntando para mim também. Será que nos dias de hoje ainda encontramos pessoas dispostas a acreditar nas promessas, mesmo quando elas contrariam a voz da maioria? Será que conseguimos nos posicionar em acreditar nas promessas, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não é possível, que não vai acontecer? Será que nós somos maduros o suficientes para que não sejam as vozes ao nosso redor que determinam quanto das promessas de Deus nós vamos viver? Hoje, eu quero que você se pergunte como que você se comporta quando tudo à sua volta, quando as circunstâncias que te envolvem, diz para você que você não vai viver essas promessas. Como que você se comporta? Será que nós mantemos a esperança na palavra que foi liberada um dia? Ou será que nós vamos com a voz da maioria? Como será que nós nos comportamos? Como que será que você se comporta? E eu queria ler com vocês, para a gente entender o que esses homens fizeram, o que eles escolheram, esses homens de Deus. A fome é tanta, gente, que eu estou até tremendo, mas tá bom, Jesus vai sustentar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números 13. Você pode ir dando glória a Deus, amém? Você pode ir dando aleluia enquanto a gente procura, enquanto a gente abre a palavra do Senhor. Pode ir convidando a presença dEle para permanecer nesse lugar, amém? A gente conhece essa passagem da Bíblia que ela conta que Moisés mandou 12 espias para espiar a terra que o Senhor Jesus havia prometido para eles, que Deus havia prometido para eles. Que eles habitariam numa terra que mana leite e mel. E quando eles chegam no limiar dessa terra, o Senhor instrui Moisés, e Moisés separa príncipes de cada uma dessas tribos para irem visitar essa terra, espiarem a terra, para ver como que era essa terra e quanto que exigiria de esforço da parte deles para que essa terra fosse conquistada. E aí nós vamos ler o que aconteceu. Esses homens voltam depois de espionarem a terra. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa, rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo, na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vivem lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Eu queria que vocês fossem para o 14 agora. 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. E disseram ao povo: aquela terra que fomos espionar é terra muito boa. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra, nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou deuses que os protegiam, portanto, não tenham medo.
Apesar disso, o povo ameaçou matá-los à pedrada. Mas de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Eu queria que você pensasse agora, a qual será dos dois grupos você pertenceria? Será que você pertenceria ao grupo dos dois, de Josué e Calebe, que ficaram com a promessa em detrimento das dificuldades que eles enfrentariam? Ou será que você faria parte da turma dos 10, que focaria no problema, que focaria que a terra era boa, sim, era uma promessa boa, mas existiriam muitas dificuldades que eles não poderiam vencer? É como se eles dissessem, é boa, mas não é para o nosso bico. É boa, mas é muito para a gente. É boa, mas quem somos nós? Nós somos escravos. Quem um dia contou que a gente pode sonhar tão alto? Qual será dos dois grupos que a gente estaria? Qual desses dois grupos será que a gente pertenceria? Olha para você agora e se faça essa pergunta. Eu olhei para mim. Como você se posiciona diante da promessa que você ainda não vê? Quando acontece isso, de Deus te fazer uma promessa e ela se demora muito para acontecer, que você começa a pelejar, e você vê que ela está ainda distante de você viver, como que você se comporta? Será que você se comporta como aqueles dois homens que falam, vamos permanecer, porque nós vamos prevalecer sobre eles? Ou será que você faz como os outros 10, vamos voltar para o Egito, porque ali não tem nada para a gente? Eu parei para pensar em tudo isso e eu percebi que na maioria das vezes eu me deixo levar pelas circunstâncias que me mostram que coisas que eu não quero ver, que me mostram dificuldades que existem pelo caminho. E sempre quando acontece isso, gente, eu começo a orar em favor daquilo e eu vejo que a minha oração, ela é rasa. Porque ela não é profunda no sentido de acreditar que as promessas vão se cumprir, não importa o que eu esteja vendo. Quando as dificuldades começam a aparecer, mesmo eu tendo a promessa que foi feita, eu começo a orar no sentido de que o Senhor conserte coisas pelo caminho, mas não que o Senhor me ajude a ser introduzida na promessa. Por quê? Por que a gente faz isso, gente? Porque a gente tem medo, porque a gente é fraco, porque a gente olha para os lados quando a gente deveria olhar adiante. Porque a gente começa a ponderar se realmente Deus vai conseguir fazer aquilo. Nós começamos a nos afligir e a olhar para os lados e ver as dificuldades que existem, que são reais. Mas muito maior é aquele que nos prometeu do que tudo aquilo que o caminho e que a caminhada tenta nos mostrar. E todas as vezes que a gente para pelo meio do caminho para olhar as dificuldades, para olhar as circunstâncias, para olhar os conflitos ou para olhar o que quer que seja que se levanta, a gente vai fraquejar, gente. Porque se esses homens se deixassem ficar ouvindo essa conversa por tempos e não se levantassem para lutar ou para guerrear contra cada uma daquelas palavras, daqui a pouco eles estariam influenciados por elas. Então, todas as vezes que a gente para conversar com o inimigo, todas as vezes que a gente para ouvir o que ele tem a dizer a respeito de situações que a gente está vivendo, se a gente ficar muito tempo batendo papo com ele, a gente vai daqui a pouco estar pensando que nada daquilo vale a pena, como aqueles 10. Então, como a gente precisa se orientar quando acontece alguma coisa assim? Quando acontecem situações que contrariam a promessa que o Senhor Jesus fez para a gente? A gente precisa se colocar de pé como esses homens se colocaram. E a gente precisa oferecer resistência como eles ofereceram. E é isso que a gente faz? Gosto de participação, viu, gente? A gente não faz isso. A gente olha as circunstâncias, a gente pondera e daqui a pouco a gente já está saindo do grupo dos 2 e indo em direção ao grupo dos 10. E se deixando abater e se deixando influenciar sobre aquelas vozes e sobre os pensamentos que essas vozes trazem para a nossa mente. Quando ouvimos a voz da maioria e vamos com ela, do mesmo jeito que eles, não demora, estamos difamando a promessa. Começamos até a questionar se queremos mesmo viver a promessa ou não. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes você já fez isso? Quando as coisas vão ficando tão difíceis,
Quando a gente olha, muitas vezes não vê saída, a gente começa a acreditar que talvez a gente nem queira tanto viver isso. Mas será que eu quero mesmo viver isso? Mas será que isso é tão importante para mim mesmo? Eu não sei, eu acho que talvez quando eu tenha conversado com Deus a respeito disso que eu desejava viver, eu acho que eu não imaginaria que eu ia enfrentar tanto conflito, que talvez isso já deixou de ser tão importante para mim. Mas por que era então quando você pediu? Por que era então quando você apresentou essa situação ao Senhor? Será que você não está passando muito tempo ouvindo o que as vozes dos 10 têm te dito? E tem deixado de lado a promessa que saiu da voz do Senhor ao seu respeito? Começamos a pesar se vale a pena viver ou não. Imagina isso, gente. Imagina isso, você orou ao Senhor, o Senhor liberou uma promessa, uma palavra dele ao seu respeito. E daqui a pouco você está pensando e questionando se realmente vale a pena você viver aquilo ou não. Olha que loucura isso. Aqueles homens, eles fizeram isso. Quando eles voltaram, eles viram todas as maravilhas que existiam naquele lugar. Era 2 pessoas, 2 homens para carregar um cacho de uva, gente. Que aí eles começaram a ponderar tanto se realmente valia a pena, que eles chegaram a pensar, vamos voltar para o Egito. A gente não deveria nem ter saído de lá. Aí você para e imagina um negócio desse. Quando eles saíram do Egito, os primogênitos morreram. Os filhos do povo daquela terra morreram. E eles ainda levaram na partida as riquezas daquele povo. Como será que seria a recepção deles se eles voltassem para esse lugar? Só que quando a gente está tão focado nas dificuldades, a gente não para nem para analisar o trajeto, o percurso, o que vai acontecer se a gente voltar a viver a velha vida, ou os velhos hábitos. Eu fiquei pensando nisso, meu Deus, e nós somos iguais a eles, a gente não pensa nas consequências. A gente não pensa, a gente só pensa na nossa dor, a gente só pensa sabe, nas coisas que a gente quer enxergar e a gente ainda não está vendo, que a gente deixa de ponderar que foi a palavra de Deus que nos dirigiu, que foi Ele que nos disse que a gente deveria fazer as coisas que a gente está buscando fazer. Eles preferiram pensar em voltar atrás do que lutar por aquilo que já era deles pela palavra. Eles só precisavam crer e seguir com confiança as ordens que seriam dadas. Eles são diferentes de nós? O Senhor, Ele vem, Ele nos dirige, Ele nos orienta. Ele nos fala o que Ele quer para a gente, o que Ele espera da gente, para que a gente possa viver aquilo que Ele prometeu. E nós paramos no meio do caminho para ponderar se realmente aquilo vai acontecer ou não. Às vezes Deus quer nos dar direções simples e temos dificuldades para segui-las. Coisas simples, por exemplo, quando precisamos que pessoas nos vejam, não é muito melhor se Ele nos mostrar para essas pessoas? Quando nós precisamos ser enxergados por alguém no nosso trabalho, ou quando a gente está passando por alguma coisa dentro da nossa casa, que a gente precisa que as pessoas nos vejam e nos entendam e nos compreendam aquilo que a gente está dizendo, não é muito melhor que Ele nos mostre? Porque Ele mostra exatamente o que elas precisam ver. E nós mostraríamos o que julgamos ser necessário. Então por que não deixamos Ele mostrar? Porque Ele vai mostrar em você o que é essencial, o que é necessário. E se nós nos metermos, nós vamos estragar as estratégias que Ele está usando para que essas coisas aconteçam. Então, quando você sabe que o Senhor tem algumas promessas para viver, para você viver em algumas áreas da sua vida, deixe que Ele te mostre. Deixe que Ele faça, deixe que Ele assuma o comando. Deixe que Ele te dirija. Não se precipite, não queira você se mostrar. Porque quando nós mesmos nos mostramos, talvez a gente mostre algumas partes que não são essenciais. E o Senhor, Ele conhece o que as pessoas estão buscando. Ele conhece a melhor maneira de se comunicar. Porque Ele enxerga o outro lá dentro. Então deixa que Ele te mostre. Deixa que Ele mostre a sua mudança. Às vezes a gente precisa ficar anunciando muito para as pessoas que a gente mudou. Muitas vezes a gente precisa ficar com discursos para que as pessoas aceitem e compreendam que a gente está disposto ainda a mudar muito mais. Só que o Senhor fala para você hoje, deixa que eu mostre o que você já mudou. Porque eu vou mostrar o que a pessoa precisa ver.
Não põe a mão, deixa que ele faz. Quantas vezes a voz da maioria faz um coro com a nossa e diz, vai lá, arrebenta. Quando Deus está te dizendo, calma, sou eu que vou te conduzir. A orientação vai vir para você do céu, irmão. Vou mostrando ao passo que é preciso ser visto, sem afobação. E o necessário, todo dia um pouco. Deus é certeiro, gente, Ele faz do jeito dEle. E outra coisa, por que é tão difícil confiarmos quando estamos angustiados ou aflitos? E principalmente quando sabemos que se formos a Ele, Ele vai nos dizer, se aquieta, segura, porque eu farei o que deve ser feito. São exatamente nesses momentos que o que menos a gente quer é ouvir a opinião dEle. E aí nós preferimos ficar com a voz do que diz a maioria. Ah, desiste porque assim você não vai nem se frustrar. Entrega logo, sabe, os pontos, deixa isso para lá. Porque aí também você não vai ter nem que ficar se esforçando à toa. Mas foi isso que o Senhor te disse? Foi essa promessa que Ele fez a seu respeito? Foram esses os planos que Ele traçou para que você seguisse? Quando foi que você confiou em Cristo e se frustrou? O homem faz isso. Ele não. A palavra dele é certeira. Ele vai, deposita em você tudo o que precisa para servir de combustível e ainda volta cheia. Você compreende isso, irmão? A palavra dele vem carregada de poder, de autoridade. E ela deposita todas essas coisas em você. E quando você pensa, tá bom, ela me encheu e ela vai voltar vazia, não, ela ainda volta cheia. Porque ainda tem muitas coisas nele que podem ser depositadas em você. Basta você querer, basta você se dispor, você estar disposto a viver a vontade dele. A acreditar que ele tem os melhores meios, que ele tem os melhores métodos de fazer as coisas acontecerem. Que são muito melhores do que os meus, que são muito melhores do que os seus. As circunstâncias podem estar te mostrando, as vozes podem estar gritando para você ao contrário de tudo que Deus te disse. Mas do outro lado estão Josué e Caleb dizendo, vamos acreditar, vai valer a pena. Vamos confiar, porque aquele que nos prometeu, ele não mente, ele não se arrepende, ele não volta atrás. Começamos a pesar, a pensar, são tantas as dificuldades que eu não consigo acreditar. São tantas coisas, até gigante tem, gente. Até cidades fortificadas tem. Eu não estava preparada para isso. Quantas vezes tantas coisas se levantam para deixar a gente, para a gente tirar os olhos da promessa. Que a gente começa a falar para o Senhor, Senhor, tá bom, mas eu também não imaginava que ia ter gigantes. Eu sabia que existia dificuldade, eu sabia que exigia esforço, mas eu também não sabia que ia ter cidades fortificadas. Gente, eles eram escravos até um dia atrás. Agora eles tinham caminhado até um termo e eles estavam no limiar da terra. Eles não tinham um exército, eles não tinham uma formação para poder conquistar uma terra assim. Mas isso não impediu Josué e Caleb de acreditar que eles entrariam naquela terra. Quantas vezes as situações vêm e mostram para você, você não tem estrutura para aguentar isso. Ou mesmo as vozes, ou mesmo a só voz sua já está bom, não precisa nem de ajuda. E te fala, você é fraco, você não pode, você não vai vencer isso. E se nós formos viver essa palavra, como nós devemos nos comportar? Nós devemos fazer como esses homens, se levantar no meio desse povo e dizer, eu vou conquistar a terra que o Senhor me prometeu. E se precisar, eu já saio hoje, munido, armado, como Caleb disse, vamos hoje, vamos hoje. Você se dirige em direção à promessa, está empolgado, no seu trabalho, no seu relacionamento, na obra, e pensa, eu vou para cima. E aí você dá uma olhada e vê que tem gigantes.
Aí você dá outra olhada e vê que tem cidades fortificadas. E aí você pensa, eu estou vivendo até parte da promessa. Por que tanta dificuldade? Eu me entreguei, por que não está acontecendo do jeito que eu esperava? Só que assim, a palavra em momento nenhum nos promete que vai ser fácil. Em momento nenhum a palavra do Senhor nos diz que nós não vamos ter dificuldades. Em momento nenhum a palavra nos diz que não vão se levantar gigantes, que não vão ter cidades fortificadas, que não vão existir dificuldades de circunstâncias que a gente vai olhar e que vai nos envolver e que vai tentar mostrar para a gente que a gente não vai conseguir. Mas são nesses momentos que a gente precisa se colocar de pé e ponderar, eu vou com os 2 ou eu vou com os 10? Como nós temos respondido, de que maneira nós temos nos posicionado? Relacionamentos são bênção, gente, mas vão exigir esforço mútuo para funcionar. Trabalho vai existir esforço, comprometimento para que o Senhor possa te mostrar naquele lugar. Você vai ter que deixar que Ele te conduza para ter algo que te destaque das outras pessoas de maneira positiva. E nisso nós já começamos sendo diferenciado aonde a gente trabalha. Porque a gente serve a um Deus que é todo-poderoso. A gente serve a um Deus que mostrava para o profeta as decisões que estavam sendo tomadas no território inimigo. E o profeta instruía o rei sobre o que ele deveria fazer, por onde ele deveria descer para poder vencer a guerra. Então é esse Deus que você serve, por mais que as pessoas tramem, ou por mais que as pessoas se levantem, ou por mais que as pessoas façam alguma coisa no seu trabalho, vai ter sempre o Senhor te dando estratégia para ter um diferencial. Você só precisa buscar isso nele, amém? Você só precisa para se abrir, para que Ele te conduza, para que Ele te mostre no meio desse povo. Para que sobre você venha a luz do Espírito Santo mostrando que você tem algo diferente. Que quando você abrir a sua boca seja de maneira certeira. Que quando você abrir a sua boca seja assertivo as palavras que você vai dizer. Que o Senhor possa te usar no seu trabalho. Para que as pessoas olhem para você e vejam que você tem algo diferente. Você então tem a oportunidade de falar o que é esse algo diferente. O Denilson pregou domingo, eu achei muito legal, que ele fala que Paulo lhe atravessou, não quer mesmo? Ele atravessou a Macedônia, para ir orar. Quando ele chegou ali, porque Deus mandou ele ir, que tinha pessoas que precisavam. Quando ele chegou ali, ele procurou um lugar para ele orar. E ele já começou a falar de Jesus, pessoas foram salvas, batizadas. E aí ele começou a andar naquele lugar, ministrando, falando de Jesus para aquelas pessoas. Levantou uma mulher, ele mandou ela se calar, porque era o diabo na vida dela, e ele foi preso. E ali teve... Tudo aconteceu ali e ele foi solto. E quando ele saiu, ele deu de cara com o carcereiro. Ele não perdia a oportunidade, gente. Ele estava preso. Ele podia falar assim, eu quero sair daqui para eu tomar um banho. Eu quero sair daqui para eu beber água. Eu quero sair daqui para eu me limpar, que eu estou sujo. Eu quero sair daqui para... Ele saiu de lá, ele deu de cara com a oportunidade de falar de Jesus. Ele já ministrou na vida daquele homem. Será que você temos esse apetite? De não interessa a circunstância, não interessa o que eu estou vivendo, eu vou falar de Jesus a todo tempo. Todas as oportunidades eu vou aproveitar. Com entusiasmo. Na obra você vai ter que ter um entusiasmo contagiante. E olhar para Cristo para fazer a diferença na vida daqueles que estão perto de você. E para que os que estão longe de você queiram e possam ser contagiados por esse entusiasmo. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu gosto muito de falar de Jesus. A gente fala de Jesus, a Valéria fala tanto no salão, eu fico lá da frente, às vezes ouvindo ela falando o tempo inteiro de Jesus lá atrás para o povo, ela não perde a oportunidade também. E toda oportunidade que a gente vê, a gente tenta agarrar, a gente tenta mostrar Jesus na vida da gente. A casa de recuperação é um lugar onde o Senhor deu para a gente que a gente pode fazer algo real, verdadeiro, na vida deles de uma maneira diferente do que todos fazem. E o que eles gostam muito quando a gente vai lá é porque a gente é um povo diferenciado do que eles estão acostumados a receber. Então sempre que eu estou ali é algo que me realiza, é algo que eu faço com amor, com prazer, eu me dou por aquilo ali.
Vocês acham que vale a pena, gente? Eu sentei do lado de um senhor no culto domingo. Eu fiquei do lado dele no culto o tempo todo, na hora da palavra, porque falta 25 dias para ele terminar o tratamento dele. Ele ficou os 9 meses. E eu lembro dele no dia que ele fazia 4 dias que ele tinha chego, quando eu conheci ele na clínica. E nesse dia, eu ia pregar no culto. E antes de começar o culto, a gente vai um pouquinho mais cedo para ficar conversando com eles. E eu conversei com ele, ele falou para mim que ele queria ir embora. Fazia 4 dias que ele tinha... Aí eu conversei com ele, falei ali para ele. Eu falei, deixa a palavra vir, depois você me fala se você vai embora. E aí, depois que teve a ministração da palavra, teve louvor, tudo, ele falou assim, eu não vou mais embora, irmã. E aí, no domingo, falta 25 dias para completar 9 meses de tratamento para ele ir embora. Eu conheci ele com 4 dias. E ele falou para mim, eu lembro de todas as ministrações que a igreja fez aqui, desde que eu estou aqui. Você se lembra de todas as ministrações que Deus mais falou com você? Aquele homem lembra. E ele falou assim, eu estou aqui completando meu tratamento, porque o que me sustentou foi todas as ministrações que Deus fez a respeito da vida, através da vida de vocês. E isso, gente, para mim é um motivo de regozijo. Eu me alegro por saber que a gente está sendo útil na vida de pessoas. E que sentido tem se a gente viver para não ser útil na vida das pessoas? E eu falo que a gente precisa ter esse entusiasmo que contagie. Porque, por mais que eu já tenha me entristecido nessa história da casa, porque a gente não tem a resposta que a gente espera da igreja. E é normal, nem todo mundo vai ter o mesmo chamado que a gente, nem todo mundo vai ter a mesma disposição, o mesmo amor para fazer as coisas que a gente faz. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vivência com o Senhor. Mas por várias vezes eu já fiquei brava e já falei, vou desistir. Porque a gente espera chegar aqui no domingo, quando é o dia da casa, e ter vários carros, ter igreja bombando aqui para a gente ir para lá fazer uma festa com eles. Isso não acontece. E eu já falei várias vezes, eu já cheguei para o Jair chorando. Eu choro, viu, gente? Eu choro. Eu não vou mais. Porque não sei o quê, deixa isso para lá também. Mas daqui a pouco eu já me refaço e falo, Senhor, eu vou, porque não é o meu nome, é o teu. Porque não é um compromisso que é meu, é um compromisso que é teu. Então que a gente tenha esse entusiasmo, sabe? Você que foi lá e que foi tocado, que você tenha o entusiasmo de falar para outras pessoas, gente, vale a pena. Eu fiquei muito feliz de ver a Rosana falando lá, que ela foi a primeira vez, e ela falou assim, eu vim aqui para fazer alguma coisa, no fim eu estou indo embora abençoada. E que maravilha é essa troca, você ouvir eles e você poder falar de Jesus para eles. Que maravilha é você entender que a sua vida é útil na obra. Que maravilha é você entender que o Senhor pode fazer coisas através de você. Que maravilha é você sentar e você ouvir que por causa das ministrações que saíram da sua vida e do povo que você carrega, pessoas estão tendo a vida transformadas. Que maravilha é saber que esse homem que tinha uma história de tristeza, de derrota, hoje está trabalhando e tem contratos fechados até para o ano que vem, gente. Eu me encho de alegria de saber disso. Que maravilha poder ver aquela mãe abraçada com aquele menino, Lucas. E poder ver que ela está entregando tudo ali, porque é a última esperança que ela tem. De ver ele transformado e ver que a gente pode fazer a diferença. Esse menino foi no acampamento com a gente, o Lucas foi buscar ele. Parou a van no meio da marginal para tirar aquele menino dentro da van e levar para o acampamento. Ele não ficou tão envolvido igual o Michael, porque ele é mais retraído, mas ele foi. E ele viu que tem oportunidade de você ser feliz, de você fazer alguma coisa sem estar intoxicado, sem estar louco. Eu estava conversando com ele no domingo, na terça, que a gente foi para o acampamento, na terça. Eu sentei lá em cima e fiquei conversando um pouquinho com ele. Ele falou assim para mim, nossa, estou com o maior sono. Eu falei, quando ficava virado, não estava com sono, né? Agora, só porque não dormiu aqui no acampamento, está com sono. Aí ele falou para mim, sabe o que é, tia? Porque eu estava loucão, né? Então, agora sóbrio é a primeira vez que eu fico uma noite inteira acordado. Graças a Deus eu fiz parte dessa história. Um dia, quando ele contar a primeira vez que ele ficou acordado sem uso de drogas, ele vai poder falar que eu estava lá junto com ele, que você estava lá junto com ele, que parou a van, e que mais um monte de gente estava lá dividindo isso com ele. São histórias que marcam a vida deles. São histórias que eles vão contar um dia e vão se lembrar que passou pela sua vida.
Eles aprendem muito lá sobre deixar legado. E nós estamos escrevendo na vida deles um legado. E se você como igreja não se alegra com isso, gente, não sei nem falar para você o que vai te alegrar. Porque se a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e você não se alegrar com isso, então tem alguma coisa muito errada. Eu fico muito feliz com tudo que eu ouço deles. Muito. O Maico saiu da clínica, brigou, saiu. Eu fiquei desesperada, falei pro Jair, vamos pegar essa cama, vamos colocar em cima do carro, vamos lá levar para ele, porque esse menino vai dormir aonde? Ele falou, tá, mas a gente leva a cama e vai para onde? Eu falei, oh, meu Deus, agora vai me consumir saber que esse menino está onde? Para as casas dos outros, gente. Parece que é parente meu. E esse é o sentido de ser corpo. Esse é o sentido de viver a parte apostólica da coisa. Ninguém era rico, todos eles dividiam tudo entre si. Se eu não pensar no Maio, onde ele vai dormir, o que ele vai comer, que crente sou eu? Que isso possa nos entusiasmar, amém? Que isso possa tocar o nosso coração, esse desejo, essa vontade de fazer a obra, essa vontade de falar de Jesus, essa vontade de anunciar o nome dele para todos aqueles que precisam. Porque Jesus vai voltar quando todo mundo tiver ouvido falar do nome dele, nem que seja por testemunho. E que a gente possa fazer isso para que ele volte logo, amém? Esses dias eu estava pensando, buscando algumas qualidades na... Não, eu coloquei aqui, Esses dias eu estava pensando sobre isso, sobre o desejo de fazer a obra, sobre a vontade de fazer a obra. E muitas vezes quando a gente busca, quando a gente procura alguém para se relacionar, a gente olha tantas coisas nessa pessoa, mas a gente não vê a disposição e o desejo que ele tem de fazer a vontade do Senhor. E eu não estou falando só a vontade de aquilo que me beneficia, mas eu estou falando a vontade de fazer aquilo que eu dou, aquilo que eu sirvo. Então, quando você for procurar alguém para se relacionar, olhe o desejo e o entusiasmo que ele tem em servir. Porque se você não se relacionar, ou não escolher para se relacionar alguém que tem disposição no serviço, ou disposição em servir, significa que você, quando você casar, você vai ter problema. Porque se aquela pessoa não se dispõe a servir, fazendo as coisas para o Senhor, que ele vai ser recompensado por isso, o que será que ele vai fazer por você quando você casar? Que na maioria das vezes eles não recebem nada em troca. A gente faz por amor, a gente se doa por amor, sem esperar que a pessoa nos devolva em gestos, em atitudes, na maioria das vezes. Eu brigo com o Jair o tempo inteiro, porque ele deixa tudo jogado. E ele continua deixando tudo jogado, não adianta nada. Então assim, olha com quem você vai se relacionar. Graças a Deus, nisso eu e o Jair, a gente gosta muito de fazer a obra junto. A gente gosta muito de estar ali naquele lugar. Eu vejo aqueles homens conversando com o Jair, e até um chegou para ele e falou assim, nossa, você com todas essas tatuagens aí, você foi loucão, né? Um novo que chegou lá e que não conhecia a gente. E aí o Jair falou assim, pô, cara, o pior é que não. Aí o cara falou, como assim não? Mó cara de marginal alado. Leite com pera, gente. Então assim, sabe, busque alguém que combine com você, que tenha a mesma disposição. Não só de fazer aquilo que a gente vai ser retribuído, mas de fazer aquilo que a gente vai estar se doando, amém? Isso é muito importante, para depois você não falar assim, eu casei, sabe? Mas a pessoa não quer me acompanhar em nada, a pessoa não quer fazer nada, a pessoa não... Ué, mas você não viu isso antes? Você não conversou sobre isso antes? Sabe, se você se relaciona com alguém, sua namorada fala assim, eu não vou fazer isso, vá você. Faça você não nasceu grudado com ela. E é bom que você olhe bem essas coisas quando você namora. Porque depois você não vai ficar chorando, eu tenho vontade de fazer as coisas e não posso, porque outra pessoa não quer. Aí você vai ter que matar todo dia um pedaço do que você era. Porque a outra pessoa vai ficar podando a sua árvore em todos os frutos que você tinha, que frutificavam para o reino. Então tudo isso tem que ser visto, tudo isso tem que ser olhado, para depois você não falar assim, poxa vida, eu tenho tanta vontade de fazer as coisas, eu tenho tanta vontade de me envolver nas coisas, eu tenho tanto desejo de servir, mas eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ter problema em casa.
Então isso são coisas que a gente vê no namoro. Olhe se a pessoa com quem você relaciona tem disposição para fazer a obra, amém? Olha se ela se doa, olha se ela se entrega para o Senhor. Depois não adianta reclamar, hein? Se você se envolve com uma pessoa que só faz o que é confortável e o comum não foge daquilo, talvez ela tenha dificuldade um dia em ter esse envolvimento mais intenso, mais profundo em um casamento. Talvez quando chegar a hora de educar os seus filhos, ele passe a tarefa para você porque exige demais. Ou então ela vai criar um mini ela, ou um mini ele. E aí você vai ter que lidar com toda essa situação, com todo esse conflito. Então resolva isso, amém? Muitas pessoas estão até dispostas a caminhar e fazer o reconhecimento do território, mas quando vem as dificuldades que existem em crer que a promessa vai se cumprir, recuam. Em meio a tudo isso, eu quero dividir com vocês algo que o Senhor ministrou ao meu coração, quando Ele me deu essa palavra. Muitas vezes eu cria na promessa, mas em outras eu me deixava influenciar pelas vozes dos 10 que diziam e ainda dizem que não tem jeito. Quantas vezes você está passando por um momento de dificuldade? Quantas vezes você tem alguma situação na sua vida, em alguma área que te traz dor, que te traz sofrimento, mas que você tem uma promessa do Senhor para aquela área? E aí você para ouvir as vozes que dizem para você, isso não tem jeito. Como aqueles homens disseram, não adianta, essa terra não é para nós, o Senhor não vai nos inserir, porque é muita dificuldade, porque é isso, porque é aquilo. Mas aí, eu queria dividir com vocês algo que eu decidi. Eu fiz uma escolha. E eu escolhi acreditar na promessa, mesmo que os 10 continuem dizendo que eu não vou vivê-la. Mesmo que as vozes dentro da minha cabeça muitas vezes queiram me fazer perder as esperanças. Mas eu decidi que eu vou ser uma pessoa com uma convicção tão forte a respeito da palavra que foi liberada, que assim como Josué e Caleb, mesmo com a maioria falando o contrário, eu não vou me abater, eu não vou parar, eu não vou recuar. Mas assim como Josué, eu vou trocar as minhas vestes, e eu vou cingir as minhas vestes de novo, vou limpar, vou lustrar, vou fazer tudo o que tiver que fazer, e vou vestir de novo as minhas vestes de guerra. E vou me posicionar em posição de combate para resistir a tudo que se levanta contra cada uma das palavras que o Senhor já disse a respeito de tudo que Ele me prometeu, de tudo que eu vou viver, que envolve todas as áreas da minha vida, da minha família, da igreja, de tudo. Eu vou estar nos lugares onde eu preciso estar, orar de maneira que enfraquece as estratégias do inimigo e brecar as ações do maligno. Se cada um de nós que estamos aqui, nós frearmos, nós nos posicionarmos em oração e estratégia vinda do céu para brecarmos a ação do inimigo na nossa casa, na nossa vida e na vida daqueles a quem amamos, eu pergunto para você, e da nossa igreja, eu pergunto para você como que é que o inimigo vai ganhar território. Quando você assiste um filme de guerra, eu estava assistindo esses dias, Game of Thrones de novo. Quando ela conquista vários territórios, e aí ela precisa sair com o exército dela para lutar uma outra guerra. E ela fala, se eu sair, o rei que está lutando, batalhando comigo, ele vai vir e tomar os territórios que eu já conquistei. Porque eu não tenho pessoas o suficiente para guardar aquilo que já foi conquistado. Isso é uma estratégia de guerra. Agora eu falo para você, se o Senhor puder contar com você, não para estar de mimimi, ou não para estar olhando as dificuldades, ou não para estar olhando que o território foi perdido, ou não para estar olhando quantas baixas que você teve, ou não para estar olhando as dificuldades, os conflitos, os problemas, mas se posicionar em posição de combate, se posicionar no sentido de estar orando de maneira eficaz, de maneira poderosa, por tudo aquele território que o Senhor já conquistou, já colocou, já hasteou a bandeira ali falando que é dele. Como que é que o inimigo vai tomar esses territórios de volta se você vai estar na força do Senhor e o exército dele talvez seja o mais poderoso porque ele é o Senhor da guerra? E aí nisso, gente, eu só orava no sentido de falar para o Senhor fechar as brechas, aparar as arestas,
Quem gosta aqui de batalha espiritual conhece esses termos. Senhor, fecha as brechas, eu me coloco na brecha. Eu te peço, Senhor, repara as arestas, para que não tenha como o inimigo ver aquilo que está sendo feito dentro do território. Mas agora eu já não quero mais orar assim. Eu já quero orar para que o Senhor preserve todo o território que já foi conquistado. Eu já quero orar para que o Senhor guarde todo o território que já foi conquistado, porque não preciso colocar em volta uma cerca para o inimigo não ver aquilo que está sendo feito, mas eu quero que ele veja e contemple, porque a vitória é do Senhor. Então que ele veja, que ele contemple, porque o Senhor Jesus vai fazer, o Senhor Jesus vai abençoar, e eu vou me posicionar em oferecer resistência, e não mais só me colocar na brecha. Eu vou resistir para que ele não consiga ter de volta territórios que já foram conquistados, amém? Eu mudei minha oração e quero oferecer resistência. Eu quero, gente, como eu sei que nós devemos querer como igreja, que o nosso nome seja temido no inferno e seja conhecido no céu. Esse deve ser o objetivo de todo cristão. Esse deve ser a nossa razão de caminhar, de viver as promessas que o Senhor tem para nós e que o inimigo tema. Porque nós servimos a um Deus que é todo poderoso, nós não temos que recuar ou ficar acuado todas as vezes que ele se levantar. Eu não vou mais me intimidar quando ele me mostrar as batalhas que eu perdi, mas eu vou saber que cada uma delas me serviram para me dar estratégias para eu ganhar a guerra. Eu não vou mais me ter como uma coitada que, poxa vida, todas as vezes que está se alegrando com alguma situação, se entristece de novo porque as coisas voltam para o mesmo lugar onde estava. Não, as coisas não voltaram para o lugar onde estava, porque aquele território foi conquistado pelo Senhor. Ele hasteou a bandeira dele ali, porque um dia ele comprou a escritura desse território com o sangue dele. Então não voltou tudo para o jeito que estava, porque o Senhor é o dono desse território. Que você possa olhar para áreas da sua vida e falar: Senhor, estas áreas foram conquistadas por Ti, Senhor. Foi o Senhor quem me colocou, foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor Jesus que me inseriu. Então eu não vou sair envergonhado, eu não vou viver em vergonha, porque toda a bandeira que o Senhor hasteou, o território é Teu. E não vai mais ser tomado pelo maligno, amém? Não deixe que o seu inimigo te intimide, te mostrando os gigantes e as cidades fortificadas, mas mostre a ele que você vai se levantar debaixo do conselho do Senhor da guerra e vai se levantar para vencer em nome de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado, amém? Que assim como aquele profeta recebia as estratégias do Senhor e passava para o rei, você vai receber do Senhor estratégias para que esses territórios não sejam de novo devolvidos para o maligno, ou que ele não avance contra eles e arranque a bandeira que um dia foi hasteada pelo Senhor.